Muito boa noite, querido amigo, querido irmão, que neste meio da semana para um pouquinho as suas atividades, a sua rotina e junto conosco está louvando, bendizendo e adorando o nosso Deus Criador, o nosso Deus mantenedor. Como é de costume, a gente faz aquele convite, aquele apelo para que você curta, para que você compartilhe a nossa transmissão. Seja através do Facebook, seja através do YouTube, compartilhe esperança, compartilhe o maravilhoso amor do nosso Deus. E nesta noite, eu escolhi o Salmo 116, versículos 12 a 14, para abrir o nosso culto. Diz assim: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Que a cada dia de nossas vidas, que a cada momento que neste mundo estivermos, nós possamos nos entregar ao nosso Deus. Que Deus possa ser o nosso guia, o nosso mantenedor. E para começarmos o culto desta noite, eu convido os irmãos para entoarmos o hino de número 295. Tudo entregarei.
cultos de quarta-feira são chamados cultos de oração. Nós ainda estamos limitados à realização de cultos presenciais, não podemos externar pessoalmente os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, mas neste momento eu convido você, se você por acaso tem algum pedido, algum agradecimento que gostaria de externar, por favor, assim o faça no Facebook, no YouTube, que nós estaremos orando por cada pedido, por cada agradecimento aqui manifestado. Eu convido os irmãos para, neste momento, nos colocarmos de joelhos para conversarmos com o nosso Deus. Deus querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio e oportunidade que juntos, como família, nos concedes a estarmos te adorando, te louvando em espírito e em verdade. Senhor, queremos entregar as nossas vidas em tuas mãos. Que tu seja o nosso guia, que tu seja o nosso mentor, que tu seja sempre a nossa rocha, o nosso alicerce em quem podemos nos refugiar. Pai amado, também nos use como instrumentos teus para levarmos as boas novas de salvação, para proclamarmos o teu amor, a tua graça salvadora a todos aqueles que ainda não te conhecem, mas que por nosso intermédio virão a te conhecer. Use nesta noite o irmão Hamilton, que ele mais uma vez possa ser um instrumento lapidado, moldado nas tuas mãos, para trazer a tua mensagem, os teus ensinamentos para cada um de nós. Continue conosco, perdoe onde temos falhado. É o que pedimos e agradecemos pelo santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Vir e seu nome proclamar, levando o evangelho a cada bairro, a cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão, de coração repleto do puro amor cristão. Deus não precisa de alguém de intelecto incomum, e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame a muitos, bem poucos querem vir. Venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Deus chama aqueles filhos que um dia transformou e quer mostrar ao mundo que a verdade triunfou. São poucos, não são muitos, mas são cheios de poder. Junto a esses quer você. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Muito boa noite, irmãos, amigos, que estamos assistindo nesse momento, pelo YouTube, pelo Facebook. É muito importante nesses tempos que estamos vivendo, de pandemia, que a gente tenha esses canais para podermos passar uma mensagem
e sendo usado pelo poder do Espírito Santo, a gente fica grato e com certeza entrego meu coração a Deus para que o poder do Espírito Santo me use e a gente possa absorver um conteúdo e pôr em prática. Eu teria que fazer alguns agradecimentos, eu vou ser bem breve, porque eu vou falar de um testemunho que aconteceu comigo agora há pouco tempo. Então, eu preciso agradecer algumas pessoas, tá? Tenho que agradecer meus pais, a minha família, que sempre estiveram comigo. Dona Neuza, Maria Inês, Márcia, Rosane Valdemar, Felipe, meu professor de música, e a esposa Aline, o Walter, a Dona Vera, Célio, o pastor Luiz Henrique, o Bruno, o ancião, e o Gerson, ancião também. E todas as pessoas que oraram por mim na comissão aqui da igreja, os irmãos, todo mundo que oraram por mim. Eu tive sentindo na pele agora há pouco tempo, em dezembro agora, eu passei por 8 dias internado na emergência da Santa Casa de Misericórdia aqui em Porto Alegre. E eu senti, na verdade eu baixei com uma arritmia do coração. E nesse momento, enquanto eu estive lá, eu pude perceber quanto o povo, a gente está doente. Quanto a gente está doente, quanto o mundo está doente. O mundo chora, a gente só vê tristezas, a gente só vê decepções, guerras, brigas. Então isso a gente percebe na realidade, e aconteceu comigo. Eu tive um testemunho que eu passei por, como eu digo, por dificuldade essa semana, e ficar 8 dias direto dentro do hospital, sendo o réu, digamos assim, sendo a pessoa que está ali para ser atendida. A gente vê o amor no coração que tem as pessoas que trabalham com enfermaria, trabalham com hospital. As pessoas das atividades da saúde. Então a gente fica muito feliz em saber que tem pessoas com amor no coração. Isso é importante, muito importante. Eu peço para vocês agora, que estão em casa, para a gente fechar os olhos, fazer uma oraçãozinha, que a gente vai abrir a palavra de Deus. E vamos estudar junto um capítulo, para a gente poder meditar um pouco. Querido e amado Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, estudando a sua palavra. Nos dê conhecimento, sabedoria, e que a gente possa absorver esse conteúdo. E acima de tudo, Senhor, que a gente possa praticá-lo. A gente te agradece e te pede em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você estivesse em casa, você pegasse na Bíblia, abrir em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos estudar esse capítulo que fala justamente do amor. Fala entre coração e amor. Que relação tem o coração com o amor? A gente, como ser humano, a gente fala em paixão, fala no coração, fala no amor. A gente fala no amor de mãe, é um coração, amor do coração. Então, coração e amor, a gente consegue conciliar, a gente consegue fazer com que seja um só. E o que é isso, falando como cristão? Deus é amor. Só isso basta para a gente entender. Então a gente vai ver o que diz essa parte do capítulo 13 de 1 Coríntios. Diz assim, no subtítulo O amor é o dom supremo. Foi a carta de Paulo aos Coríntios. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente,
Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o amor desses é o maior. Esse é o capítulo 13 do 1 Coríntios, que fala do amor é o dom supremo. Pelas palavras aqui ditas pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, basicamente, se nós formos levar em conta a nossa vida, nosso dia a dia, tudo que se faça, você tem que ter o amor no coração. Ou seja, Deus no coração, porque Deus é amor. Essa é a relação que a gente tem que fazer. Aproveitando para continuar o meu testemunho do hospital, a gente tem que fazer esse comparativo, porque eu tinha uma outra pregação para fazer. E momentaneamente, quando tive a minha pregação hoje, eu tenho que falar, porque eu mudei para falar sobre o coração. E casualmente é o meu problema de arritmia. Então, foi bem conveniente, foi um sinal de Deus, e a gente tem que falar e alertar as pessoas. Não simplesmente por saúde do coração, saúde isso, mas por ter o amor no coração. Porque eu senti na pele, e posso testemunhar isso para você, porque eu senti Deus me chamando, eu senti Deus no meu coração nos momentos de aflição que eu estava dentro do hospital. Eu senti isso, e quando você sente o amor de Deus, porque o amor de Deus não pode ser descrito para alguém de uma maneira subjetiva, uma maneira assim. Você tem que falar do amor de Deus sentindo o amor de Deus. A pessoa tem que sentir. O cristão tem que sentir o amor de Deus. Mas para isso, a gente vai ver daqui a pouco também, a gente tem que entregar nosso coração a Deus. Porque se você ficar fechado com o coração, é como alguém bater a porta, não vai entrar. Então isso é muito importante. Eu tive nesses 8 dias que eu fiquei lá, o meu médico que me acompanha há muito tempo não estava. E aí fizeram muitos exames comigo, até peguei uma bactéria lá no hospital, muito grave, e tinha poucas chances, porque eu estava com febre, estava com bacteremia. E eu senti ali a presença de Deus, e eu pedi para Deus. Há um tempo atrás eu tinha muito medo da morte, muito medo, um medo assolava um pouco o meu corpo. Naquele momento eu senti a presença de Deus e disse: se for para eu dormir, se for para eu descansar, eu estou em suas mãos. Mas se for para eu ter um propósito e continuar a viver, eu faço um pacto nesse momento e vou pregar a sua palavra, Senhor. No outro dia eu estava muito melhor e um dia depois eu recebi alta. Aí eu consegui fazer a consulta com o meu médico, que tinha voltado. Mas antes de fazer a consulta com o meu médico, eu consegui ir no departamento lá no Hospital São Francisco, que é só cardiologia. E o meu médico não estava lá. Ele estava no outro consultório dele. E eu precisava consultar naquele dia, porque eu precisava de uma medicação que ele podia me indicar. Ele não estava e só tinha particular e não tinha data. E a data ia ser depois do dia 13. E eu saí de lá um pouco cabisbaixo, né? A gente acaba ficando um pouco, como ser humano a gente se sente assim. E eu resolvi atravessar a rua da Santa Casa e fui caminhando comigo mesmo. Porque eu não conseguia falar com o meu médico, porque a gente tem confiança, né? O médico também a gente tem confiança porque a gente relata, a gente fala, é a nossa saúde.
a gente fala de Deus que é o médico dos médicos, mas Deus dá o conhecimento para o médico que te atende. Através do Espírito Santo, o médico também te atende. Então, atravessei a rua, entrei numa galeria, fiquei conversando comigo mesmo, fazendo umas orações, pedindo para que desse tudo certo, para que eu conseguisse ter uma luz naquele momento. E aí era o horário do almoço, eu entrei para almoçar, e olho para o lado e eu vejo o meu médico. Eu olhei bem discretamente, deixei ele almoçar, né? E aí eu nem comi. Eu sentei, eu só sei que quando ele estava saindo, doutor, aí ele olhou para mim, tudo bem? Tudo mais ou menos, doutor, mas eu preciso, hoje não tem horário com o senhor, que eu fui lá com a secretária, disse, não tem horário, e só para da outra semana, daqui uns 15 dias, será que não tem como encaixar? Ela disse que não tem como encaixar. Ele, não, tem sim, vem lá que eu te atendo. Isso já foi um sinal. Eu consegui almoçar tranquilo, fui lá para consultar, esperei 1 hora só a mais, ele conseguiu encaixar meu horário, falei com ele, entreguei meu coração a Deus. Naquele momento eu pedi para que desse sabedoria, conhecimento suficiente para o próprio médico também, né? E pedi naquele momento que me desse, a gente não pede a cura de cara, né? A gente pede um pouquinho mais de tranquilidade, de paciência, mas que o corpo acalme também. Porque nesse mundo sofrido que a gente tem a parte física, mental e espiritual. A gente tem a parte mental, a parte espiritual, mas a parte física é muito importante também. Então a gente muitas vezes depende de remédios, né? O melhor remédio é a nossa oração. Esse é o melhor poder que a gente tem, o maior poder que a gente tem. Mas no momento que a gente precisa de um comprimido, de um remédio também para acalmar, e nesse momento ele conseguiu me atender, e a gente trocou uma medicação, expliquei toda a situação que aconteceu comigo, uma fibrilação perigosa, né? Dava muita alteração na frequência cardíaca, nos batimentos, e a gente se sente mal assim fisicamente. Todo esse momento que eu estou relatando para vocês, eu sempre tive um apego muito mais forte do que eu tinha com Deus. Não que a maioria das pessoas, a gente deixa para falar com Deus mais fervorosamente, parece quando tu está precisando de algo, você já percebeu? Quando está tudo bem, parece que até a tua comunhão com Deus é mais rápida, alguma coisa assim, você pode ler a Bíblia, você pode falar com Deus, Deus, muito obrigado por tudo, tchau. Agora, quando você está precisando realmente, você sente na pele, você está sentindo isso com você mesmo, você se apega muito mais. E não é assim que deveria ser, mas eu naquele momento eu senti. Então, a partir daquele momento, eu via que Deus estava comigo. Ele tinha um propósito para mim, tem um propósito. Assim como Ele tem um propósito para você. Todo mundo, para todo mundo. A gente é irmão, a gente é igual. Então, não pense que você está ali agora, pode estar com alguma enfermidade, pode estar com alguma divergência, alguma briga, alguma coisa em família, alguma coisa de ódio, alguma coisa de vingança, alguma coisa de ruim que aconteça, porque tem muito mais coisas ruins nesse mundo, infelizmente. O inimigo está plantando isso, o inimigo está atingindo as famílias, o inimigo está se aproveitando porque sabe que tem pouco tempo. Então, se a gente não tiver esse apego, essa força, esse amor no coração, a gente é muito frágil, a gente é muito vulnerável como ser humano e como cristão também, se a gente não tiver esse amor no coração. Então, isso que eu falo que é muito importante. Foi esse relato, foi um sinal de Deus, claro que foi. Eu ter encontrado o médico, eu ter conseguido encaixar um horário, ter conseguido falar com ele, ele me deu um remédio. Desde então, eu estou com um remédio que está me fazendo muito bem para a minha parte física. Obviamente, a minha parte mental e espiritual, principalmente, eu estou muito feliz. Eu estou realmente sentindo a presença de Deus comigo e realmente vendo os sinais, sentindo sinais e detalhes de coisas assim que parecia simples, pífias, que a gente não dava muito valor, mas é esses sinais que a gente tem que aproveitar. Inclusive quando a gente possa passar a palavra para quem não conhece, passar relatos, passar testemunhos, a gente não pode ficar para nós guardados isso. Tu pode falar para tua esposa, para teu marido, para tua família, para teus filhos, né? Mas tu tem que passar para mais pessoas. A gente tem internet, a gente tem recursos hoje inúmeros para passar a palavra verdadeira. As pessoas precisam compreender, precisam entender para poder deixar Deus entrar no coração.
Porque muitas pessoas até falam, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Tudo bem, mas é aquele tão simples, uma coisa tão simples, que Deus não é simples, não é. Tudo que tu for fazer, o amanhecer, o deitar, se tu colocar Deus em primeiro lugar, Ele é teu pai, teu irmão, teu amigo, teu confidente. Tu pode conversar com Ele, orar é conversar com Deus. E isso é a parte mais importante que eu quero deixar para vocês. Não desanime para qualquer coisa que aconteça na sua vida. Até em algumas tragédias que acontecem próximo a gente ou com a gente, que a gente faz muitas vezes até um pouco mais do que é. Mas quando vem para a gente algo ruim, e a gente sabe, a gente fala até da morte, mas a gente sabe que a morte não é o fim. A gente não pode temer isso, a gente não pode ficar se maculando com isso, se magoando com isso, se culpando por alguma coisa. Tudo tem um propósito, porque até a morte a gente sabe que é um descanso. A gente espera a volta de Jesus, a gente espera o dia do Senhor. A gente terá uma nova celestial, uma nova Canaã celestial. Então, se a gente pensar nisso, o que diz o texto para nós é muito simples. A gente leu várias palavras aqui, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes. E tudo que eu fizer, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor no coração, eu nada serei. Isso é muito simples. Só que é de grande valia, é muito valioso o simples que a gente lê. Que bom que é simples, porque a gente não tem a desculpa de dizer não entendi. Não, é muito complexo, é muito difícil, não é isso, como é que eu faço? A gente fica muito tentando achar, na vida toda, né? A gente tenta achar respostas para algumas coisas, mas a gente vai em caminhos errados. Porque tem coisas que acontecem no mundo, na vida, que a gente consulta ou pessoas erradas, vai em canais errados, segue um caminho errado. Tá, mas Hamilton, qual é que é o caminho certo? Olha, só tem um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você colocar Deus no coração. Mas como é que eu vou colocar Deus no coração? Tem até essas perguntas que acontecem para a gente, com certeza. Vocês percebem como o ser humano, por exemplo, como uma mãe cria seu filho com amor. Como um próprio animal, quando nasce um filhotinho, como o amor, o zelo que aquela mãe, que aqueles pais têm para a criança, para o filhotinho, a gente tem para com nossos pais. Isso é amor. Mas o amor de Deus é um amor diferente. Eu quero explicar isso para vocês. O amor de Deus é tudo isso e muito mais. O amor de Deus é um amor verdadeiro, é um amor fiel. Quantas vezes a gente já viu nos carros, a gente vê a frase lá, Deus é fiel. É uma coisa mais óbvia do mundo isso. Por que eles não colocam uma vírgula? Mas eu sou? Né? Deus é fiel. Sempre vai ser. Deus é a fidelidade dele com nós. Quando você faz um pacto com Deus, ele está lá firme e forte. Mas você cumpriu o teu pacto? Então são coisas que a gente tem que se perguntar no momento de aflição. A gente, meu Deus, se você me tirar daqui, se fizer isso, eu prometo, aquelas promessas, eu prometo que eu caminho 30 quilômetros, eu prometo fazer isso. Tudo bem, é uma promessa tua, se você cumprir, está ótimo. Mas não é bem essa promessa que Deus quer, esse pacto com você. Ele quer o seu coração. Ele quer que você seja sempre 100% com Ele. Quando você vai, a gente já conversou muitas vezes também na própria escola sabatina, o irmão Jonatas falava muito isso. Ele disse que quando você está com o seu carro, você vai para o seu trabalho, você está guiando o teu carro, faz de conta que você vai para o banco do caroneiro e deixa Deus guiar o carro. Né? Faça de conta isso, Ele está guiando a tua vida. Deixa Ele, se o caminho é mais pedregoso, muitas vezes lá, e tem um asfaltinho liso e bonito aqui, Deus resolve pelo pedregoso. Aquele caminho difícil. E você diz, não, meu carro vai... Não é assim. De repente tem um propósito, pode acontecer alguma coisa nesse caminho. Então deixa Deus guiar. Isso aconteceu comigo, que eu quero passar para vocês, mas acontece com milhares de pessoas, com todos nós. Você em casa, está vendo agora, não tem como dizer que nunca teve problema, que não há problemas, a minha família é perfeita. Não é por aí. A gente está tapando os nossos olhos e, na verdade, a gente diz que o pior olho é o que não quer ver.
A gente abafa as coisas, a gente encoberta. Muitas vezes, o meu filho não faz isso, mas o filho do outro, da outra faz. Será que é o caminho? Será que eu estou agindo certo nesse momento? Então, são coisas que a gente fica se perguntando, mas se toda a resposta está para a gente aqui, as respostas para tudo que você quer na vida é a palavra de Deus. Deus criou a gente, Deus criou o mundo. É o nosso manual da vida. Então a palavra de Deus tem que estar sempre com nós. A nossa comunhão tem que ser diária. Então, o mais simples que isso não tem. Só que não deixa, eu estou aqui mais para dar tipo um conselho, né? Mas é importante isso, vocês ouvirem quando alguma pessoa tem algum relato verdadeiro, porque o mais importante é a vivência, é a pessoa relatar realmente o que aconteceu. E muitos que estão assistindo me conheceram um tempo atrás, da minha outra vida, como a gente era e como a gente é. Muitas pessoas percebem, algumas outras pessoas não percebem. Percebem com olhos diferentes. Eles dizem, mudou comigo, mudou não sei o quê, mas não quer abrir realmente os olhos. Olha, ele mudou, mas para melhor. Ele mudou, ele está bem, ele está feliz, ele está diferente. Ele largou algumas coisas mundanas que estavam prejudicando ele. Então, quando você perceber isso numa pessoa, ore por aquela pessoa, para que ela continue assim. Quando você percebe que uma pessoa te fez mal, uma das piores coisas do ser humano, que o ser humano quase não consegue, é o perdão, é perdoar. A gente não é ninguém para perdoar, mas perdoar uma pessoa que te fez mal, por exemplo. Uma pessoa que te faça mal, está te fazendo mal, em vários sentidos da vida. Uma pessoa que te prejudicou no teu emprego, te prejudicou em algum lugar, te prejudica, te calunia por algum motivo, que isso é coisa do inimigo. A gente aprender a ter esse perdão também. E a gente só consegue isso com amor no coração. Com ódio no coração você não vai perdoar ninguém. Você não vai perdoar ninguém que te fez mal. Então tudo que tu for fazer, se não tiver esse amor no coração, não tiver Deus no coração, você não consegue fazer. Você vai tentar, você vai conseguir por pouco tempo. Até porque assim, o inimigo ele está, como eu falei, está agindo e está astuto. Ele sabe os defeitos da gente. Ele sabe os nossos pontos fracos. E ele age. E para ele agir, a gente ter medo dele? Não precisa ter medo. Se você tem Deus no coração, você tem 100% Jesus no teu coração, não precisa temer. Isso é uma coisa para tranquilizar qualquer um. Mas, Hamilton, mais uma pergunta. Mas só acontecem coisa ruim, aquela pessoa era muito boa e acabou morrendo. E a gente fala de novo de morte. A morte não é o fim. Para muitos, a morte vai ser um descanso e vai ser uma nova vida. Para outras pessoas, infelizmente, acabou aí, é o que dizem. Então não vamos falar em morte. Enquanto você está aqui, você tem um propósito. Deus quer que você cumpra a sua missão aqui. Enquanto você está nesse mundo, a gente vê, esse mundo não foi criado do jeito que ele está assim. Não foi o propósito inicial de Deus, não era isso aí. A gente sabe disso. Então, é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Quando eu falo de amor no coração, até a gente teve o início, na introdução, tivemos um hino maravilhoso e depois o Felipe cantou a música Venha Servir. É um propósito. Se Deus está pedindo isso, aproveite esse teu tempo. A gente fala que não tem tempo. É outra enganação da gente. A gente se engana com isso, a si mesmo. O tempo a gente faz, a gente tem o tempo. O mínimo que for, você consegue um tempo. Venha servir. Até fala assim, embora chame a muitos, poucos querem servir. Então, por que isso? Porque muitos querem aproveitar o mundo. Acham que esse mundo é maravilhoso, que esse mundo que ainda tem aquela esperança de ter alguma coisa, uma caminhonete maravilhosa, de ir para a praia toda hora, de ostentar isso, de comprar, de compra, de gula, esquece de muito do mais simples. Esquecem da sua família, esquecem das pessoas que estão contigo, sempre tiveram. Então, muitas vezes a gente olha também, é a questão de, quando passa uma pessoa, você vê que, aquela pessoa está bem, só porque passou com o carro do ano.
ela pode ser muito mais infeliz que você. Não quer dizer que está bem. Então, a gente não pode julgar as pessoas. A gente tem que querer ajudar as pessoas. Você tem que se ajudar, mas tem que ajudar as pessoas. Então, tudo isso que eu falei, sem amor no coração, eu nada serei. As coisas simples da vida, que a gente olha, que a gente faz, tudo isso, sem amor no coração, você não será nada. Nós devemos deixar o amor encher o coração, para entregar o coração a Deus. O que a gente fala? O amor tem que preencher todos os espaços do teu coração. E o que é o amor? É Deus. A partir do momento que você começa a ter uma comunhão diária com Deus, você tem que ser íntimo de Deus, você tem que conversar, é confidente. Ele está sempre esperando para te ouvir. E a gente diz que não tem tempo. Uma coisa que eu te peço é que você pare para pensar nesse momento, que a gente tem esse privilégio de poder estar aqui nesse momento, termos a tecnologia a nosso favor, nós termos a palavra de Deus, porque os antigos lá até tinham pedra e outra coisa e era difícil de entender. Hoje não é difícil de entender. A gente tem tudo na mão, tem no celular, tem a internet, mas para ser usado para o lado do bem. Então a palavra de Deus, ela tem que ser pregada. Quando eu falo pregar a palavra de Deus, é você absorver o conteúdo, você entender. Se você não entenda, peça para quem entende, porque isso é importante. Não pode ter a desculpa de dizer que a Bíblia é difícil, porque tem como interpretá-la, tem como absorver o conteúdo, porque todas as respostas estão nela, e a gente pode absorver todas as respostas que as pessoas precisam. São coisas simples. Um conselho que eu deixo, que foi válido para mim e já vi sendo válido para várias pessoas, é você ter a comunhão com Deus. Agradeça quando você amanhecer. Faça uma oração de agradecimento antes. Peça, fale com Deus, seja íntimo de Deus. O mais importante é você ter Deus no coração e você vai ter amor no coração. Preenchendo isso, todas as coisas você vai conseguir fazer de uma maneira muito simples. Se você ficar absorvendo conteúdos de internet, não vou nem citar, conteúdos mundanos, conteúdo que não tem conteúdo, que são momentâneos também muitas vezes, que são só porque, digamos, a palavra moda, você está no caminho errado. Eu não estou dizendo que você não possa fazer, mas a partir do momento que você começa a deixar esse tempo, vai absorvendo muito isso, você vai tendo menos tempo sim para Deus. E isso é muito perigoso para você, para os seus familiares, para todo mundo. O mais importante de tudo, gente, é que no Salmo 37:5, que é um famoso Salmos 37:5, se você olhar lá, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Em poucas palavras, em simples palavras, isso quer dizer tudo o que a gente está falando até agora. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu coração ao Senhor. Você vai sentir uma diferença, você vai notar muita diferença. Você pode ter certeza que sinais serão acrescentados para você, detalhes serão adicionados para você no dia a dia. Você vai se alegrar, você vai sentir. Você sentindo isso, você vai perceber que valeu a pena. Não eu ter falado essas palavras para você. Eu estou simplesmente passando para você que está assistindo agora o que aconteceu comigo e o que acontece com várias pessoas. O cristão verdadeiro, o que crê em Deus, o que crê que Jesus em breve voltará, que eu tenho certeza. Porque o que está acontecendo no mundo não é à toa, é profético, é bíblico. É outra coisa que vale para a gente meditar e conseguir conciliar. E se você não entender, peça para alguém. Alguém vai te auxiliar. Um pastor, algum ancião, algum irmão da igreja vai te auxiliar.
Qualquer dúvida que você tem, não fique com essa dúvida. A gente não pode ter dúvida. Mas para tudo isso, eu tenho certeza que a resposta é tudo que a gente viu agora. São coisas simples, são palavras simples. O meu testemunho foi simplesmente um acréscimo de uma coisa que eu vivi e quis passar para você. Mas o mais importante é de inúmeras passagens bíblicas, que tudo está aqui, que tudo se encaixa, é que se você não tiver Deus no coração, se você não tiver amor no coração, se você não entregar seu coração a Deus, você não vai conseguir nada. Você consegue momentaneamente porque o inimigo ele vai se aproveitar e vai dizer que você está certo. E você vai achar que está certo. Aí pode chegar um tempo que você não tem mais como voltar. Então o momento é agora. A gente está vivendo no tempo do fim. Para quem não crê, começa a estudar a Bíblia, começa a falar com as pessoas que possam te dar um apoio. Mas acima de tudo, com seu coração, independente da congregação que você é, independente da religião que você é, Deus, Ele está esperando você falar com Ele. Se você conseguir ir para o seu quarto, ou aquele momento sozinho que você possa ter, você não vai estar sozinho, você vai estar com Ele, Ele está lá esperando para te ouvir. Entrega teu coração para Ele. Diga simplesmente, meu Deus, meu coração é teu. Eu quero um pacto com você nesse momento. Guia a minha vida, me dê saúde, me dê paz, me dê tranquilidade, me dê motivação, me dê fé. A cada dia um renovo da fé. Eu me entrego o meu coração a você. Você vai ver a mudança que vai começar a acontecer na sua vida. Isso é uma coisa que vai acontecer com você. Então, a mensagem que a gente quer deixar hoje para vocês é o amor no coração. É Deus no coração. O Felipe vai cantar uma música agora para nós que fala exatamente disso. É toma meu coração. É uma confiança 100%. Acredite, creia, tudo vai dar certo. Mas para isso, você tem que ter Deus no coração. Então, se você realmente está convicto, você está dando essa chance para você mesmo, porque Deus está te esperando. Você aumente o volume da sua televisão, do seu tablet, do seu celular. Creia, ore junto. Se você sabe cantar essa música, cante junto. Entrega seu coração. E faça uma oração comigo depois. Você vai ter essa mudança na sua vida. Pode ter certeza disso. Deus está esperando por você. Tá? Então, o Felipe vai cantar uma música para nós agora. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faze o teu querer em mim. Toma meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faze o teu querer em mim. Feche seus olhos agora. Entregue seu coração a Deus. E nós vamos fazer uma oração que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida.
Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, absorvendo essa palavra, falando desse conteúdo importantíssimo. Peço a todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão nesse momento nos seus lares, nas suas casas, com o tablet, com o YouTube, com o Facebook, as pessoas que estão conseguindo entender essa palavra que a gente quis passar, Senhor. Muito obrigado pelo poder do Espírito Santo nos ter dado o entendimento de que sem o amor no coração nós não somos nada, Senhor. Hoje nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Te pedimos saúde para nossas famílias, para as pessoas que estão enfermas nesse momento, para as pessoas que estão totalmente descrentes, revoltadas, as pessoas que estão desanimadas, sem emprego, as pessoas que estão sem fé, Senhor. Te pedimos para que o poder do Espírito Santo toque essas pessoas e começam um reavivamento, Senhor, um reavivamento da fé, para que a gente possa esperar o grande dia, Senhor. Para que a gente possa ter Deus no coração, ter amor no coração, e poder passar para as pessoas que ainda não conseguiram entender essa mensagem, Senhor. Muito obrigado por tudo, proteja todas as pessoas, a todos nós, com o seu poder, Senhor, e que tenhamos uma boa noite de descanso, que possamos refletir sobre isso e, acima de tudo, pôr em prática, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. A gente agradece por tudo e fica o convite para sábado, às 10h30, o culto de sábado. Muito obrigado e uma boa noite para vocês.